igreja tinha seus probleminhas aqui, né? Sardes, mais aqui. Uhum. Aqui é no capítulo 3, em versículo 14, diz assim, ó, e ao anjo que da igreja de Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel, o próprio Cristo dizendo, o verdadeiro, o princípio e a criação de Deus. Conheça suas obras, que nem é frio nem é quente, é morno, né? É as águas. Jesus sempre usou em toda a Bíblia, ele usou de forma alegórica, de forma em parábolas, para ensinar coisas espirituais, para que as pessoas fizessem essa conexão, né? Da realidade que eles estavam vivendo com as realidades celestiais. Então ele disse assim, ó, eu conheço que vocês são que nem a água do lugar onde vocês vivem. Nem é quente, nem é frio, é morno. Assim, porque és morno e não é quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porque se você, não sei se você já experimentou fazer isso, se você tiver com o estômago cheio e tomar água morna, tem muitas pessoas que dizem que vomitam, né? Que água morna não é bom para beber mesmo. E ele diz assim, ó, como dizes, sou rico e estou enriquecido, porque ali era um centro, né? Um centro da moda, da indústria lá da época, né? Na proporção do que era na época, da ciência. Então ele diz assim, olha, vocês dizem, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E vocês não sabem que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho de que de mim compres o ouro provado no fogo para que te enriqueça, porque o que enriquece é aquilo que vem de Deus. Roupas brancas para que te vista, porque Jesus falou que eles eram nus, e lá era o lugar das roupas, né? Mas ele falou, compra roupas brancas, que as roupas brancas significa a justiça de Cristo. É isso que vocês estão precisando. Para que cubra a vergonha da tua nudez e unja os teus olhos, porque era o lugar onde se tratava olhos e essas coisas, está dizendo assim, ó, unja os teus olhos com o colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê zeloso e arrepende-te. Então, aqui, Jesus ainda termina falando assim, eis que estou à porta e bato. Sempre a gente usa para evangelizar esse versículo, mas ele está falando para uma igreja ao qual ele está do lado de fora. Ele disse assim, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele ceará comigo. Então, Jesus não estava tendo lugar. Então, numa igreja, né, o que está acontecendo na época atual, o que eu penso da apostasia, é que tem gente dentro das igrejas e caminhando, às vezes, ao inferno, porque ainda não fez uma decisão sincera por Cristo, às vezes está ali porque simpatiza com aquele local, com as pessoas, e a gente tem que ficar bem de olho nisso, né, e pedindo a Deus que mostre se tem alguém que precisa de ser confrontado para ver se crê em Jesus como Salvador, né? Mas é isso, essa época é uma época que a gente já espera que vai ser assim, né? As pessoas não dão tanta importância à palavra de Deus. Então vamos entrar no nosso estudo de hoje, né? E aqui eu trouxe um gráfico para mostrar para vocês o seguinte. Eu não sei se já para essa turma, porque eu começo a fazer uma bagunça, porque eu dou aula lá no presencial e dou aula aqui para vocês. Mas é assim, ó, um dos sinais externos, eu não sei se eu falei aqui, foi quando Jesus, lá em Mateus 24, ele fala que é para a gente olhar, os discípulos fizeram uma pergunta.
E a pergunta era a seguinte: eles queriam saber quando que ia acontecer todas as coisas que Jesus estava falando ali sobre o fim e quando seria o final do mundo, né? O estabelecimento do reino de Cristo. E Jesus falou para eles assim, ó, olhai para a figueira. Quando começar a brotar os seus ramos, não vai passar uma geração sem que essas coisas aconteçam. Aqui no caso, a figueira é Israel. Eu já falei isso para vocês, a Milka e a Lídia, que está aí. Vocês já aprenderam sobre isso? Sim, pouco, né, professora? Já E a aprendi. Milka? Você já ouviu, Milka? Sim, muito bem. Então, a figueira é Israel. Então, vou resumir. Então, Israel é o relógio escatológico. A gente tem que ficar de olho em Israel. Tudo que acontece em Israel reflete sobre a consumação dos séculos, onde as coisas vão ser encerradas, tá? Então, o que aconteceu aí? Quando Jesus morreu na cruz, o relógio escatológico, quer dizer, o relógio que marca as coisas do fim, parou ali na cruz de Cristo. Então, Cristo ressuscitou dos mortos, pagou o nosso pecado e voltou para o céu ressurreto, vivo. E essa cruz, né, a gente está vendo esse gráfico aí. Aí tem o período, entramos no período da graça. O que significa período da graça? É o período em que a igreja começou sendo formada pelos 12 apóstolos, né, de Cristo. Quando o Judas se suicidou, foi escolhido outro para ocupar o lugar ali apostólico, os 12 apóstolos, e aqueles 12, eles eram responsáveis e através de quando eles recebessem o Espírito Santo, eles iam receber poder para testemunhar ao mundo, a todos os lugares, que Jesus Cristo era o Salvador, tinha morrido e ressuscitado. Então, é o que eles fizeram, né? Eles fizeram e fizeram muito bem, porque eles foram a única igreja que alcançou a geração deles, né? Ali naquela época. O mundo não era tão habitado como hoje, mas a gente sabe que eles fizeram um excelente trabalho. Aí esse período da cruz até essa flecha para cima é o período de hoje que nós estamos vivendo. Lembra que eu disse que no capítulo 1 de Apocalipse João tem uma visão de Jesus Cristo glorificado. Jesus Cristo, não aquele Jesus sofrido na cruz, machucado, mas Cristo já ressurreto, com corpo glorificado, né, vestes talares, mostrando a realeza de Cristo. Isso aí ele viu no capítulo 1. No capítulo 2 e 3, João viu, Jesus falou sobre as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, que está querendo se referir às igrejas de um modo geral, que está bem aí entre a cruz e o arrebatamento, está escrito graça. Esse capítulo 2 e 3 está falando desse período atual, nós estamos no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, quer dizer, o período da graça, o período, aqui a gente vê igrejas, essas igrejas são antigas, são igrejas que não existem mais, mas o recado para essas igrejas serve para nós até hoje, tá? Cada igreja aqui, ela recebeu uma promessa, uma advertência, né, um elogio, e a gente vê que Cristo está aqui no meio das igrejas, como ele está hoje, trabalhando. O Espírito Santo está convencendo o pecador do pecado, da justiça, do juízo, mostrando que é pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, nós, como Igreja de Cristo, conhecendo a verdade, nós precisamos falar para as pessoas que nós estamos aqui, ó, nesse período maravilhoso da graça,
que a graça está sendo oferecida, salvação por meio da graça. Por quê? Porque para nós não custou nada, mas ela é cara, porque ela custou para Jesus. Aí, antes da graça, vocês estão vendo que a cruz precede a graça, porque antes da graça, teve que ter a cruz de Cristo, o precioso sangue de Cristo, do Filho de Deus, foi derramado naquela cruz. Então, quando as pessoas falam, mas é só assim, de graça, a gente é salvo, de graça para nós, que somos amados de Deus, mas para Jesus foi muito caro, foi muito sofrimento. Então a gente tem que mostrar para as pessoas, nesse período entre essa cruz e essa flecha para cima, é o período da igreja trabalhar, da igreja se santificar, andar em santidade, andar na presença de Deus, na comunhão dos irmãos, arrumando aquilo que não está legal, porque o próprio Cristo falou que ele quer encontrar a igreja dele sem mácula, sem mancha, sem ruga, né? Ele veio buscar a noiva, ele falou que ele é o noivo, quem tem o noivo, quem tem a noiva é o noivo, ele é o noivo. Então, ele vem buscar a sua igreja e ele quer encontrar a gente servindo, trabalhando. É o mínimo que a gente pode fazer para agradecer, para ser grato pela salvação que ele já nos deu, né? É isso que esse é o nosso trabalho nesse período chamado graça. Aí no capítulo 4, né, que a gente viu que a cruz aí, ó, Cristo está no capítulo 1, glorificado, capítulo 2 e 3, a graça de Deus, é o tempo das igrejas. Agora, no capítulo 4, a gente já começa a ler assim, depois dessas coisas, o João estava lá exilado na ilha de Patmos, né? Ele estava exilado por perseguição do Império Romano, por causa da palavra de Deus, né? Aí no capítulo 4 do livro de Apocalipse, ele disse assim, ó, depois dessas coisas, vírgula. Quando ele diz depois dessas coisas, do que ele está falando? Para e pensa, ele tinha falado, capítulo 1, da visão que ele teve de Cristo, glorificado, lindo, lá no céu. Depois ele viu o período das igrejas. Ele viu no capítulo 2 Jesus falando com as igrejas, que é a época de agora. Aí ele fala depois dessas coisas. Então, quando ele fala depois dessas coisas, depois daquela visão que ele teve, depois do período das igrejas, o que aconteceu? Aí entra as coisas que vão acontecer, que é o desenrolar da história da escatologia. João diz assim, depois dessas coisas, né, das atuais, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E o primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, dizendo, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas vão acontecer. Então, o João foi arrebatado em espírito e ele foi lá, abriu-se uma porta no céu, né? No espírito, ele teve essa visão do céu, e lá, Jesus conta, o próprio Cristo conta para ele tudo o que vai acontecer desse capítulo 4 até o final do livro de Apocalipse, né? Do 21, ele vai falar todas as coisas que vão acontecer. Então, se você fosse dividir o livro de Apocalipse, seria mais ou menos, ele não está numa ordem cronológica, mas seria mais ou menos dessa forma. Então, voltando aqui para o nosso gráfico, aí seria assim, ó, o relógio, quando Cristo morreu, parou lá, né? E para dar tempo da gente ganhar as almas para Jesus. Quando esse relógio, como assim, eu estou falando de uma forma alegórica, quando o tempo voltar a contar, né? Vai ser no dia do arrebatamento, quando houver o arrebatamento dos salvos. Então, Cristo, ele vem, tá vendo? Ó, o Daniel está assinalando aí, essa flechinha aí mostra o arrebatamento, que é
quando o relógio dispara de novo. Agora vai começar os eventos escatológicos e vai até o fim. Aí o primeiro evento escatológico que a gente vê é o arrebatamento da igreja. Acabou o período da graça. O evangelho vai ser pregado agora na grande tribulação, mas vai ser com muito sofrimento, vai ser um tempo terrível. Então, o tempo do evangelho, da igreja agir aqui, acabou. Agora a igreja vai ser arrebatada. Isso tudo que eu estou ensinando para vocês é numa visão pré-tribulacionista. Para quem vê o arrebatamento antes da grande tribulação. Eu creio assim, né? Que Cristo vai retirar a igreja antes da grande tribulação, mesmo porque nós temos em Tessalonicenses falando que Cristo ele desce para o arrebatamento, ele não vai pisar o pé aqui na terra, ele volta, ele vai encontrar com os crentes nos ares, ele desce com as almas daqueles que morreram em Cristo e eles ressuscitarão com um corpo glorificado que não adoece mais, e os que estiverem vivos serão transformados também com um corpo que não vai adoecer mais, porque é um corpo para a eternidade, e aí a gente sobe lá para o céu. Aí, depois que sobe lá para o céu, aí se abre dois cenários. Vai ser dois cenários. Vão acontecer coisas lá no céu, né? Porque a igreja vai estar lá, os salvos vão estar lá no céu. E aqui na terra vai estar um caos, porque dá início à grande tribulação, né? O mundo vai estar totalmente caótico, primeiro por causa do desaparecimento de várias pessoas ao mesmo tempo, né? Que creram em Cristo. Depois a gente já sabe, todo mundo que está estudando escatologia comigo já há algum tempo que eu falo sobre isso e eu acompanho muito, eu fico sempre de olho em Israel, na política, na economia do mundo, porque isso é importante. Porque a gente vê um mundo que está sendo preparado para o anticristo. Quem é esse anticristo? A gente vai falar mais para frente. Vai ser um homem que vai se manifestar, que vai sair do meio do povo, talvez ele já, né, muito provavelmente ele já exista, está aí, já nasceu, já é, né? Esse homem, ele vai receber o poder de Satanás para governar esse mundo. E esse período de 7 anos vai ser um período tão terrível, e, e o anticristo ele vem como uma solução, sabe? Ele vai fazer um acordo de paz, nesse acordo de paz o povo vai louvar ele, vai receber, os judeus vai receber ele como Messias, não todos os judeus, porque tem judeus messiânicos, tem judeus que já se converteram a Cristo, mas tem muitos ainda que estão esperando o primeiro Messias. Eles não têm Jesus que nós amamos como aquele que eles esperavam. Então, vai ser fácil para o anticristo enganar muitas pessoas, porque esse um que vem, ele vem se falando que ele é Cristo, e ele faz um pacto, ele vai fazer um acordo de paz, e ele vai fazer cessar todos os problemas que vão estar acontecendo na humanidade, que nós estamos vendo hoje, o mundo está polarizado, né? O Ocidente com o Oriente não dá certo, né? Assim, qualquer coisinha mal falada já é ameaças de guerra o tempo todo. Nós temos Israel em guerra e nações querendo entrar no meio, e em guerra, essas guerras profetizadas na Bíblia com as mesmas nações, que hoje com outros nomes, mas é o nome que está lá na Bíblia, no livro de Ezequiel 38, se não me engano. Então, a gente está vendo, nesse período chamado aqui Grande Tribulação, vocês estão vendo aí no gráfico, né? Esse período, eu estou dando um resumo, porque depois nós vamos estudar cada parte, tá? Esse resumo é para vocês entenderem que esse período
7 anos, a Bíblia fala Ele que tem punhal de ouvir a voz da mulher. nunca houve e nem haverá um período assim, né? Por mais que lá no passado já houve tempos críticos, tempos terríveis de perseguição aos crentes, né? Tem a Idade das Trevas, onde muitos cristãos foram mortos por professar a fé em Cristo, mas ainda não era, né? Porque a Bíblia fala que nunca houve e nem haverá depois disso, nem um tempo dessa forma. Então, se vocês abrir, dar um zoom nesse gráfico, vocês vão ver que essa grande tribulação vai ser dividida em duas partes. 3 anos e meio, o anticristo ele faz um pacto com Israel, ele consegue a reconstrução do terceiro templo, que é o sonho maior dos judeus, e hoje está em uma mesquita muçulmana bem em cima do lugar onde era o antigo templo. Então a gente pensa, mas para Jesus voltar tem que ter o templo lá, porque tem profecias que falam que vão acontecer coisas lá no templo, e como vão acontecer se não tem um templo? Mas se vocês entrar no site que chama Instituto do Templo, vocês vão descobrir que eles estão fabricando coisas, eles estão fabricando utensílios, roupas sacerdotais, a menorá, todas as coisas que eram usadas no antigo templo, eles estão fabricando, porque eles estão certos de que Jesus, o Messias que eles esperam, vai chegar e vai como um bebezinho, igual profecia que a gente já sabe que já se cumpriu, mas eles esperam que vai se cumprir. Esses dias eu vi uma reportagem de um judeu, desses ortodoxos mesmo, que acredita que Jesus ainda vai nascer, e ele fala assim, olha, Jesus vai vir e ele vai conseguir a reconstrução do templo. Ele vai todas as coisas que a gente sabe que o anticristo vai fazer, eles estão pensando que Jesus vai aparecer e vai fazer. Então, eles vão acreditar fácil que aquele era Jesus, que já estava nascido por ali e manifestou no meio deles. Então, vai ser muito fácil para enganar ele. Mas, no final dos 3 anos e meio, esse anticristo ele vai se exaltar de uma tal forma, né? Porque ele vai receber poder de Satanás, ele vai fazer coisas aqui, porque você pode perguntar, mas por que Deus vai deixar isso acontecer? Lá eu já não sei se eu já ensinei para vocês, mas a gente pode aprender sobre as 70 semanas de Daniel. Foi o tempo que Deus deu para espiar a iniquidade do povo, né? Para restaurar, né? Porque o povo foi muito desobediente, como é agora, mas eles desobedeceram a Deus, foram para o cativeiro, e Daniel teve essa visão, que 70 semanas era necessário para consumar tudo e ungir Cristo como rei de toda a terra. E então, 69 semanas passou até Jesus ser crucificado. Por isso que eu falo que o relógio escatológico parou em 69 semanas até a cruz de Cristo. Falta uma semana. Então, essa semana não é uma semana de dia, é uma semana de anos. Então, são 7 anos, que é a grande tribulação. Por que, que Deus está permitindo? Porque é um tratamento aos judeus, porque vai ser nessa grande tribulação que o judeu vai poder reconhecer que aquele Messias que eles não acharam suficiente, que eles rejeitaram, é e sempre será o Cristo de Deus, o Messias que Deus prometeu. Vai ser nesse ano, nesses 7 anos, né, que Deus vai usar tudo que Ele tem para evangelizar quem ficar aqui. Vai ter duas testemunhas evangelizando aqui. Os judeus que caem em si, eles vão ficar desesperados fazendo o que eles não fizeram esses anos todos, que a salvação veio primeiro para eles, eles não aceitaram, mas agora que eles vão reconhecer, eles vão sair evangelizando,
muitas pessoas vão ter oportunidade de serem salvas, mas vai ser debaixo de muito martírio, sofrimento. Então, quando a gente pregar, eu sei que vocês estão aqui, já aceitaram a Cristo como Salvador há muitos anos. Então, mas isso é importante você saber para quando você for falar com alguém, falar, olha, se Jesus voltar hoje, eu não vou estar mais aqui. Não vai ter quem fala para você, não. Você vai ter que lembrar do que eu estou falando aqui e não aceitar o anticristo, o sinal que ele vai colocar para você não ser perdido para sempre. Você vai ter que resistir, dar a sua vida, se for possível, para você ir para o céu. Senão vai ser pior, porque vai ser uma eternidade no inferno, né? Então vai ser 7 anos dividido em 3 anos e meio da falsa paz, que o anticristo vai fazer esses acordos, mas depois, quando o povo descobre que é tudo mentira, que é quem descobre vai indo contra, aí ele vai revelar quem ele é, aí ele vai revelar o iníquo que ele é, e ele vai bater em cima das pessoas, vai ser um período de perseguição dele, e também vão acontecer coisas na natureza, no céu, é, a lua, as estrelas vão cair, muitas coisas terríveis vão acontecer nesse período, tá? E quando acontece tudo isso daí, quando já está o anticristo, ele vai conseguir reunir todas as nações. Há quem diga que essa seria, sim, a terceira guerra mundial. E que a gente vai estar lá no céu, né? Porque ele vai conseguir reunir pessoas de todos os lugares do mundo para vir contra Jesus, porque Jesus, ele vai, agora sim, ele vai descer. No final do século, na primeira flechinha é o arrebatamento, e nós vamos encontrar com o Senhor nos ares, como diz em 2 Tessalonicenses. Agora, nessa segunda flechinha aí, é a segunda fase da vinda de Jesus. Aí, ele não vai voltar nos ares, ele volta com a sua esposa, né? Vai ter o casamento no céu. Ele volta com a igreja e ele pisa os seus pés no Monte das Oliveiras. Vai ser quando os judeus vai olhar, né, os sinais das mãos de Jesus, sinais dos cravos, e lá no livro de Zacarias, acho que 14, eu não lembro o versículo, mas eles e fala assim: se alguém perguntar que feridas são essas nas suas mãos e que feridas são essas nos seus pés, então Jesus vai responder: são feridas com que eu fui ferida na casa dos meus amigos. Quer dizer, naquela hora vai cair toda a venda dos olhos deles e eles vão reconhecer. Não é que aquele era o Messias, aquele que o nosso povo do passado desprezou e matou, crucificado. Então vai ser bem assim que vai acontecer. E aí, naquele momento, Israel vai estar cercado por nações do mundo inteiro no vale de Josafá, que a Bíblia fala, no vale do Armagedon também, é um vale bem grande que tem ali, que nunca foi construído nada, um lugar, se você vê, é um lugar que daria para eles fazer muitas coisas, mas até hoje não foi construído nada. Aquele lugar foi preparado e ele está guardado até hoje, porque vai ser um lugar da batalha do Armagedon, onde todo o mundo inteiro se volta contra Israel e Jesus chega no Monte das Oliveiras, todo olho verá, até aqueles que os transpassaram. Né? Antigamente a gente vê como que o mundo está preparado para esse momento, porque como que todo olho ia ver, né? Antigamente, não tinha jeito. Mas agora, com os meios de comunicação, no momento que acontecer isso, todo olho vai ver mesmo. Vai ser uma coisa assim. Você imagina como que é, né, a mídia hoje em dia. Então, todo olho vai ver as feridas que foi ferido Jesus, e aí ele desce, só que dessa vez ele desce glorioso. Ele não desce, ele veio humilde como um ser humano e pagou o nosso pecado. Agora ele volta glorioso, ele volta em glória e ele volta para pôr fim na grande tribulação. Então a Bíblia fala que ele, com o sopro da boca dele,
A espada que ele tira da boca, ele destrói todas as nações, só com a palavra dele. O que ele vai falar, ele destrói. Naquele dia vai ser uma grande derrota para Satanás e os seus exércitos e todas as nações que deram as costas para Deus e se voltaram para o anticristo. E aí, naquele momento, cumpre a profecia que está lá no livro de Daniel, que fala que todos os reinos da terra, representados naquela estátua do Nabucodonosor, fala que uma pedra grande sai lá da montanha sem a ajuda de nenhuma mão humana e bate no pé da estátua e todos os reinos da terra se desfaz na hora e aquela pedra fica grande, imensa e enche a terra. Então está falando, sabe o quê? Do milênio, do reino de Cristo, que na hora que ele vem, pisa no Monte das Oliveiras, ele destrói todas aquelas nações com a palavra que ele fala. Né? Ele destrói o ímpio e ele estabelece o reino dele aqui na terra. E o reino dele é chamado milênio, porque tem 1000 anos. 1000 anos nós vamos estudar separado essas coisas depois. 1000 anos de paz, 1000 anos de prosperidade. Vai ter pessoas naturais aqui na terra, porque alguns não passaram pela morte, nós vamos estar aqui reinando com Cristo, com corpos glorificados. Então vai ser uma coisa fantástica. Cristo vai estar reinando juntamente conosco, onde haverá justiça, haverá um período de grande paz, né? E a gente sabe que no término aqui no término do milênio, vai ser marcado também pelo juízo final. Os mortos que não ressuscitaram na primeira ressurreição, por isso que fala que bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição, porque sobre esses não tem o poder a segunda morte. O que é a segunda morte? É a separação definitiva de Deus. Quem não aceitou Cristo como Salvador, a Bíblia fala que eles vão ser banidos da presença de Deus. Eu acho esse versículo muito triste, gente. Banido. Por que eles vão ser banidos? Deus assim vai ficar bravo? Não. Eles escolheu. Sabe por que eu fico pensando que a gente precisa falar para as pessoas de Jesus, dar entendimento que eles precisam, que a gente não tem que ter fé em Jesus só para resolver os problemas dessa vida aqui. A Bíblia fala que quem busca Cristo para resolver só os problemas dessa vida é o mais miserável de todos os homens. Está lá na Bíblia isso. Nós temos que mostrar para as pessoas que nós temos que buscar Cristo para a nossa salvação. Buscar Cristo para que um dia Ele possa levar a gente para morar com Ele eternamente, para que a gente se torne imortal como Ele é, para que a gente possa viver para sempre no reino dele. Porque, caso contrário, não tem o meio termo. Eu não quero nem para o céu, nem para o inferno, eu quero ficar assim mesmo. Não tem, não vai ter assim. Essa terra vai se enrolar como enrola um lençol e queimar no fogo, entendeu? Só vai ter. Ou você vai para o céu viver num lugar maravilhoso, tão maravilhoso que não dá para me descrever. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu no coração humano o que Deus está preparando para aqueles que o amam. Então é bom demais, é uma coisa que eu não posso mensurar para vocês, falar, eu não tenho como, eu só sei que é muito bom. Agora, por outro lado, a Bíblia descreve, a Bíblia fala mais do inferno do que do céu, sabia? Quem fala que o inferno não existe está totalmente enganado. A Bíblia fala que no inferno vai haver pranto, choro, ranger de dentes, é onde o bicho não morre, o fogo não apaga, e mais terrível é que essa flechinha tem lá, a que sobe, fala do juízo final, a que desce é o trono branco. O que acontece aqui? Aqueles mortos que não ressuscitaram para ir para o céu, eles ficam todo o tempo do milênio, os 1000 anos, eles ficam lá.
no pó da terra e a alma deles já está no inferno. Mas agora, para ficar pior ainda, eles vão ter o julgamento. Até aqui na terra ninguém recebe a sentença sem ter um julgamento. Tem que ter provas e falar por que ele está sendo condenado. Então, com Deus também, que Deus é justo, Deus é a justiça. Então, a Bíblia fala que o mar vai devolver os mortos que nele há, todos os grandes e pequenos, ricos e pobres, todos vão comparecer, vão também. O abismo lá, o inferno, vai devolver a alma deles, eles vão receber um corpo também que não que eles vão queimar para a eternidade toda e não vai deteriorar não vai, eles vão querer morrer de sofrimento e não vai morrer mais porque aquilo ali já é a morte, foi a escolha, né? Na Bíblia sempre a gente tem esses contrastes, é vida ou morte, é o bem ou o mal, é escolha. Deus deu a escolha, eles escolheram, né? No caso, quem não aceita Cristo escolheu. Então, a Bíblia fala no livro de João assim: todo aquele que crê em Jesus não é julgado, vai ir para o inferno, não. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Aí vem assim, ó, e a condenação é essa. Aí vai explicar a condenação. A luz veio às trevas, a luz é Jesus, veio às trevas, que é esse mundo cheio de pecado, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, nesse dia do trono branco, juízo final, essas pessoas vão voltar a receber um corpo e vão chegar diante do trono branco, que é diante de Cristo, e eles vão ter que reconhecer, olha, eu estou indo para o inferno porque eu fiz essa escolha. Porque a luz veio às trevas, mas eu amei mais as trevas do que a luz, porque as minhas obras eram más. Eu fiz a escolha, o Senhor tem razão. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nós vamos declarar Jesus como nosso Salvador. Eles vão declarar 1000 anos depois, olha, estamos aqui sofrendo nesse lugar horrível e vamos voltar para lá, porque a luz, Deus mandou a luz, mas a gente amou mais as trevas, o pecado, o mundo, não acreditamos e vamos voltar lá. E aí, o que acontece? Eles entram para a eternidade no inferno e a gente entra para a eternidade. Tá vendo parecendo uma nuvem aqui? Aqui está tão pequenininho que é difícil de vocês verem, mas é aqui. Eu quis ilustrar a Nova Jerusalém, né? Que é o lugar onde Jesus falou que iria preparar para todos aqueles que crerem, onde as ruas serão de ouro, onde serão pedras preciosas, a gente vai pisar nas pedras preciosas, e o mais precioso que vai ter no céu não vai ser isso, vai ser a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maravilhoso, né? Gente, alguma pergunta? Hoje eu preferi ouvir, né? E prometo que eu vou assistir novamente a aula, porque assim, é tão interessante, professora Sônia, que a gente fica ouvindo e quer ouvir mais, nem sente falta de comentar alguma coisa. Acho que esse aí é o mais importante. A gente vai escutando, tentando absorver, coisa que não é tão fácil, né, de absorver assim tudo de uma vez. Então, cada aula, eu confesso, ainda hoje eu estava falando lá no meu trabalho, cada aula que eu assisto, estava comentando com uma professora, eu fico assim muito, não é bem ansiosa, viu? Ociosa,
pela próxima, porque realmente é isso, a gente viver e sendo consciente dos acontecimentos, parece que vem um refrigério para minha alma. Eu já Vem não, esperando. aquilo que sempre a gente fala, né, professora, a gente já não pode, né, ficar, como é que as coisas deste mundo, né, se preocupando, e a gente vai se ficando aliviada, sabe, assim, de saber, de ouvir a verdade, né, dentro da Bíblia mesmo, da palavra de Deus, praticando. E é isso. E eu vou repetir que eu prefiro ouvir, porque eu lhe ouvindo e lendo a palavra, eu vou me fortalecendo em cada aula, em cada leitura e vai acontecendo as coisas, né? Boa, boa. Em vez de ser ruim, em vez de ser ruim para muitos, né? Pelos acontecimentos, para mim vai ficando bom, porque eu vou passando a conhecer, sabendo, para mim vai ficando bom, me preparando. O objetivo, Lídia, é exatamente esse. A gente estudar escatologia Já para não é trazer esperança. confusa, a palavra certa, professora, é confusa. Já não, né? A gente não pode, né? Se confundir com as coisas, né, desse mundo, né? Então, é isso que acontece comigo a cada aula que eu assisto, a cada vez que eu leio, mas as referências que a senhora dá. É isso, professora. Eu só tenho mesmo é que agradecer e cada dia mais prestar atenção, mesmo com mais seriedade, para que eu continue, em vez de ficar triste, desesperada, me preparar e ficar feliz, né? Porque sabendo que são as últimas coisas e para onde a gente vai, como, a maneira, né? Eu vejo tanta gente ao meu redor se desesperando, reclamando, dizendo que não está conformada, que tem muita coisa acontecendo e eu fico escutando, fico olhando muitas vezes, fico até hoje comentando com a minha filha, dizendo assim, meu Deus, coisas assim que eles não sabem nem o que está por vir ainda e se preocupando com, né, com o minúsculo, né, com o mínimo. É isso, professora. Milka, quer falar alguma coisa? Oi, Sônia. Só ouvi hoje. Que bom. Então, eu sei que é muito complexo esse assunto, dá a impressão que é muita informação, né? Mas a gente vai estudar depois cada pedacinho desse. Eu quis dar uma visão ampla para vocês, porque a escatologia se resume, nesse gráfico aqui, a gente pode ter assim, um esboço, é como se fosse um esboço do que acontecer, né? Isso aí é com a finalidade de trazer esperança para a gente, de trazer alegria para todo aquele que crê em Jesus, porque quem crê nele não é confundido, não vai ser, não precisa ficar desesperado, nós vamos aguardar o nosso Senhor que virá, né? E nos livrará, assim como ele já fez, né? Livrou a gente de tão grande morte, ele nos livrará também. No capítulo 3 do livro de Apocalipse, aqui, tá? Eu vou terminar com esse versículo, que é para dar esperança para vocês, tá? Ele diz assim, deixa eu ver aqui. No capítulo 3, versículo 7, tá? Ele diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escrevo: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Está falando de Cristo mesmo, está falando dele mesmo. Ele diz assim: Eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta
e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força. Eu creio, gente, eu creio, toda vez que eu leio a igreja de Filadélfia, eu tenho essa fé de que Cristo está falando da igreja verdadeira, da igreja que prega a verdade sobre Cristo, que não deturpa o evangelho, porque vocês vão entender aqui, ó. Ele diz assim, olha, conheço as suas obras, e eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, você vê que hoje em dia as igrejas, as megas igrejas que ensinam o erro, elas estão crescendo, cresce, enche de pessoas lá. Tem igreja para cada gosto agora. Você quer isso? Ninguém está preocupado mais com a verdade da palavra de Deus. Mas olha o que Cristo mesmo disse, olha, isso diz o santo que é verdadeiro, que quando ele abre, ninguém fecha, quando ele fecha, ninguém abre. Ele disse assim, põe as tuas obras e eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Duas qualidades de uma igreja verdadeira. Guardar a palavra de Deus, que é não adulterar a palavra de Deus, não usar a palavra de Deus em benefício próprio, ser íntegro com a palavra de Deus, é guardar a palavra de Deus. E segundo, não negaste o meu nome. O que é não negar o nome de Cristo? É falar dele, falar. A igreja tem que ser evangelista e conservadora, coluna e sustentação da verdade, coluna e baluarte da verdade. Aí ele diz assim, olha, porque vocês não negaram a minha palavra, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha só a promessa. Eis que farei aos que da sinagoga de Satanás, aos que se diz judeus e não são, mas mentem, está falando dos falsos. Eis que farei que venha e adorem prostrado a teus pés, e saiba que eu te amo. Ele está falando da noiva dele, entendeu? Daquela igreja que está na verdade. Aí, no 10 vem a promessa para nós ficar com o coração mais aliviado. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Ele está falando do quê? Da grande tribulação. Da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os habitantes da terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, não é para a gente ficar com medo, nem triste, nem nada. É para a gente saber que se você guarda a palavra de Deus, se você não nega o nome dele, e se você está amando a vinda dele, ele também vai te guardar da hora da tentação que vai vir para provar os homens nesse mundo inteiro aqui, certo? Então, que Deus abençoe a noite de vocês, que Deus abençoe o final de semana, que você Amém. fala do Senhor Jesus, não negue o nome dele, aproveita todas as suas oportunidades, né? Nosso tempo está assim lá naquela ampulheta caindo, escorrendo, e nós temos que aproveitar todas as oportunidades, tá bom? Sim, Vamos fazer uma oração para a gente terminar. Senhor, obrigada. nosso Deus e Pai, eu quero pedir, Pai, que o Senhor abençoe essas Sim, irmãs que entraram hoje, Pai, para ouvir a tua palavra. E abençoe o Daniel também, que está gripado, mas mesmo assim está aqui com a gente. Eu peço, meu Pai, que o Senhor abençoe todos aqueles que vão ouvir ou ver esse vídeo, Pai, ouvir a tua palavra, que eles possam ser convencidos pelo teu Espírito Santo, não por mim, em mas pelo nome de Espírito Jesus. Santo, ser convencido de que o Senhor é maravilhoso, que vale a pena te servir, e aqueles que ainda não aceitaram a Cristo, que possam fazer essa decisão e crer no Senhor, Pai, porque
O Senhor diz que vem sem demora e nós aguardamos ansiosamente, Pai, pelo encontro com o Senhor, Pai. Vai ser um dia lindo, maravilhoso, porque nós cremos, Pai, que aquele que foi capaz de dar a sua própria vida por nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Então nós cremos nisso e nós te agradecemos já de antemão, Pai, todas as maravilhosas bênçãos que vamos viver, Pai, no porvir. Abençoe cada um de nós, cada um que não pôde vir hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus